Um bom dia a cada uma e a cada um dos presentes nessa sessão de homenagem a Rotary. Cumprimento especialmente ao senador Waldir Raupp, que teve a iniciativa de trazer para o Senado Federal essa oportunidade e que aqui preside a sessão, ao senhor José Figueiredo Antiório, que é o diretor do Rotary Internacional, ao Antônio Alege, que é curador da Fundação Rotária, ao senhor José Hilk, que é secretário-geral do Rotary, ao governador do Distrito Federal 4530 do Rotary Internacional, Júlio César Pimentel Santana, ao governador do Distrito 4720 do Rotary Internacional, senhor Arno Voigt. A todos os aqui que são membros dessa grande instituição. Eu quero fazer, não lembrando a história do Rotary, que outros já fizeram. Eu quero fazer duas perguntas e um convite. A primeira pergunta é o que seria do mundo hoje se não tivesse sido criado pelo Paul Harris e outros amigos o Rotary há quase 100 anos. Dá para a gente dizer como seria o mundo em alguns aspectos. Por exemplo, muitos doentes não estariam sendo atendidos. Muitas crianças estariam sem aula. Muitos continuariam analfabetos. Muitos não se beneficiariam da filantropia. Muitos estariam até hoje sem oportunidades que o Rotary ajudou a criar, sobretudo para os jovens. O mundo seria pior se nós não tivéssemos tido nesses 90 anos o Rotary Club. E isso é algo que certamente deixaria o Paul Harris entusiasmado, contente, feliz de um dia ter iniciado essa grande instituição, junto com um pequeno grupo de seus colegas, 90 anos atrás, quase. 90 anos atrás, na verdade. 110, desculpe, 110 anos. A gente perde a noção do tempo com isso dos séculos. Temos que pensar nos séculos. 107 anos atrás. Por isso, todos que são rotarianos têm o direito e a obrigação do orgulho da missão cumprida até aqui. A segunda pergunta é o que é que se pode fazer daqui para frente? Quais são os desafios que essa instituição com 107 anos tem daqui para frente? A primeira delas é continuar no mesmo rumo. Não tenho a menor dúvida disso. É um exemplo de instituição filantrópica, de organização dos seus 210 mil associados, nos seus, se não me engano, 35 mil clubes. Continuar fazendo aquilo que vem sendo correto ao longo das décadas. Além disso, eu gostaria de trazer alguma coisa mais ambiciosa. Eu gostaria de ver o Rotary se envolvendo a nível mundial numa campanha para continuar a erradicação de algumas doenças, como a polio, que é possível erradicar, mas também lutando para erradicar a tragédia mundial do analfabetismo de adultos. Nós continuamos tendo 800 milhões de adultos que não sabem ler. E no mundo de hoje, não ser letrado é ser torturado. Uma tortura que não dá sangue, não provoca sangue, não se vê. Está aqui internalizada. Nas pessoas que são incapazes de se locomover numa cidade porque não sabem ler o nome do ônibus. De pessoas que tomam remédio confiando que seja aquele que realmente deveria tomar, porque não sabe ler o nome do remédio que lhe deram. Daqueles desempregados que nem ao menos ler as ofertas de emprego são capazes. Daqueles que não são capazes de escrever uma carta para o filho, para o neto,
tendo de ditar essa carta para alguém letrado e a pessoa não sabe se vai ser escrito o que realmente quis. Daqueles que sofrem a tortura de receberem uma carta de um filho, de um irmão, do marido, da mulher, e não ser capaz de ler a carta, ter que pedir ajuda de outro. A tortura do constrangimento que faz com que, se vocês perceberem, o analfabeto não olha para a gente de cabeça erguida. Ele olha para baixo com uma certa humildade decorrente de não ser parte do mundo moderno. Eu quero lançar o desafio do Rotary liderar uma campanha mundial pela erradicação do analfabetismo. E isso pode se dar em 2 movimentos. Um ao nível da ação do que os americanos chamam de advocacy, de defesa da proposta. Uma reunião do Rotary Internacional com a diretora-geral da Unesco, por exemplo, levando para ela, que quer fazer essa campanha, a senhora Irina Bukova, levando para ela, colocando à sua disposição, à disposição da Unesco, todas essas redes de Rotary. Eu creio que isso seria um passo que engrandeceria o Rotary e transformaria o mundo. Ao lado disso, fazer a campanha também de advocacy, de defesa em cada país, diante dos governantes. Uma manifestação do Rotary brasileiro, a presidenta Dilma, no sentido de dizer que não dá para continuarmos com um programa de alfabetização. É preciso um programa de erradicação do analfabetismo, e essas duas coisas são completamente diferentes. A diferença entre erradicar o analfabetismo e alfabetizar é o mesmo que tratar dos doentes de varíola ou de poliomielite e erradicar a poliomielite. São duas coisas completamente diferentes. Cuidar dos portadores, dos efeitos, das sequelas da poliomielite é uma coisa. Erradicar a poliomielite no mundo é outra coisa. Mesmo é para a alfabetização. O simples programa de alfabetizar não vence o problema. É preciso ter uma meta dizendo até quando nós vamos poder escrever uma placa na frente dos aeroportos brasileiros dizendo: você está entrando no território livre do analfabetismo. E há grande chance para isso. E eu tentei, com o ministro, era poder agora, na Copa do Mundo, os aeroportos do Brasil terem uma placa como essa. Não vamos ter. Quem sabe nas Olimpíadas, se a gente começasse já, poderia ser que a gente tenha. O Rotary pode provocar esse debate. Pode fazer essa cobrança respeitosamente à presidenta. E a outra coisa que ajudaria nesse trabalho seria fazer a alfabetização por meio do próprio Rotary. Aí não consegue erradicar. É um trabalho gigantesco demais para que uma instituição, qualquer que ela seja, consiga dar o resultado final. Mas seria um belo exemplo. Se cada clube se transformasse em um centro de alfabetização, não precisa ser fisicamente ali, pode ser em outro local, não precisa ser os próprios rotarianos, podem contratar professores para fazer isso. Mas a cada ano o Rotary poder dizer: fizemos a nossa parte, alfabetizamos tantas pessoas esse ano. Fizemos nossa parte, cobrando dos governos, cobrando das entidades, falando na Unesco, para que esse programa seja um programa mundial. Esse é o desafio que eu deixo aqui e que eu tenho certeza que honrará ainda mais essa instituição e ao seu fundador, o Paul Harris. E o convite é para que o Rotary tente se envolver na reunião que haverá em junho desse ano, no Rio de Janeiro, uma reunião de cúpula de todos os presidentes do mundo para discutir o futuro da humanidade no Rio de Janeiro. A reunião chamada Rio +20, porque vem 20 anos depois da Rio 92, da Eco 92. Nós tivemos a Eco 92 que levantou o problema do meio ambiente, mas pouco foi feito. Agora nós vamos ter outra.
não só para analisar o que foi feito e constatar o pouco que foi feito, não só para dar a dramaticidade do risco que nós vivemos diante da tragédia ecológica e de outras tragédias também, como também para formular um caminho para o futuro. Não sei se há algum clube rotariano num país chamado Maldivas. Se tiver, ele vai acabar. Porque no rumo que as coisas estão, não vão ser necessários muitos anos para que esse país inteiro seja naufragado nas águas do mar que estão elevando-se. É um país cujo ponto mais alto, a maior montanha, tem 2,5 metros. É mais baixa a montanha do que um gigante. E a altura média é 1,5 metro. Esse país vai desaparecer se a humanidade não tomar algumas decisões radicais para evitar o aquecimento global e, com isso, evitar a subida do nível do mar. Não podemos deixar que desapareça um único clube rotariano, nem aquele que existir nas Maldivas, na República das Maldivas. Eu convido, portanto, como presidente que eu sou da Comissão do Senado para o evento da Rio+20, que o Rotary esteja presente. A reunião vai ser, de um lado, os chefes de Estados, mas ao lado, reunião das entidades civis do mundo inteiro. O Rotary pode estar aí com sua, digamos, barraca, ou outro nome qualquer, pode estar aí presente, dizendo: o Rotary se preocupa com os destinos da humanidade, como vem fazendo nesses 107 anos. Essas são as duas perguntas e o convite que eu tinha para fazer. E, finalmente, concluo dizendo ao senador Raupp que, ao trazer essa homenagem para cá, não fomos nós que homenageamos o Rotary. Foi o Rotary que homenageou o Senado Federal Brasileiro por terem aceito essa homenagem e estarem aqui com todos vocês presentes. Muito obrigado a vocês pela homenagem que estão prestando ao Senado ao aceitarem a nossa modesta homenagem. Um grande abraço para cada um e para cada um.